Ah, bom, pessoal, o que a gente tem para conversar hoje, né, depois desse pequeno susto aqui sobre as bases físicas de ressonância magnética, e aí eu prometo, tá? Vou tentar aqui ser o mais limpa possível acerca desse conteúdo. Qualquer coisa que vocês estiverem escutando mal, ai, travou, me avisa aqui no chat, por favor, tá? É, a gente deu um sufocozinho aí no YouTube, deu uma travada, e se acontecer de novo, eu preciso saber, tá? Por favor. O pessoal não está aqui me dando suporte, mas qualquer interferenciazinha vocês vão me avisando, porque quando a gente começa a falar, a gente não para, né? Quem fala no meu sabe disso. Mas, enfim, o que a gente tem para conversar hoje acerca dessa base física de ressonância magnética é mais do mesmo. Como assim? Quando tu pega qualquer edital desses aí, principalmente desses últimos, né, que saíram, é bastante comum, é bastante frequente que eles ou dão ali de forma mais específica o que vai ser abordado dentro da ressonância magnética, ou seja, ou a gente tem, assim como foi, né, no edital de Sarah Kubitschek, bases físicas e teóricas de ressonância magnética e tomografia computadorizada, ou né, eles jogam como a Consulpan, tomografia e ressonância. Então fica muito difícil para a gente entender o que a banca vai abordar. E aí, de qualquer forma, para a gente que vai, para vocês que vão prestar concurso, seleção pública, enfim, é preciso saber um pouco de tudo. Existem alguns professores, existem alguns docentes que gostam de falar que não, o básico basta, mas na verdade não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim, né? Até porque não tem como adivinhar como é que a banca ela vai abordar determinado tema, mas a gente pode se preparar para isso, né? Então, essas bases físicas, né? Princípios básicos de física, na ressonância magnética é um tema que está bastante frequente, é um tema que é abordado de certa forma, repetitivamente. Então, a gente fica ali mal acostumado, né, a fazer ali mais do mesmo. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim para o concurseiro. Deixa eu tentar passar aqui, não é esse slide, quero ver com vocês. De certa forma, a gente acaba por abordar o mesmo tema e aí acaba se acostumando, né, de certa forma, mas cada banca tem ali a sua forma de cobrar o conteúdo. Deixa eu passar para vocês. Seguinte, esses slides, para quem é aluno Atomos, né, já está ali bem inteirado desses slides, a gente tem uma base física, certo? E aí a gente passa pelo equipamento, a gente vai para a formação de imagem, e aí no final a gente tem as questões de concursos, tá? Eu acho interessante sempre associar esse princípio teórico com resolução de questões, até porque esse é o objetivo de vocês, né? Vocês vão fazer a prova e a prova ela vai abordar questões, então é interessante da gente conhecer como cada banca ela vai abordando determinados temas. E aqui, deixa eu fechar esse falando já sobre esse fenômeno, para a gente não perder tempo, né? Quando a gente fala sobre ressonância magnética, pessoal, é interessante sempre da gente observar que, quando eu falo sobre ressonância magnética, eu estou falando sobre duas coisas. Sobre o fenômeno físico de ressonância, certo? E sobre magnetismo. Porque quando tu entra lá na sala para fazer o exame, como paciente, como técnico, tem muita coisa ali por trás daquela máquina, por trás ali das precauções que a gente tem que ter com o paciente, enfim, que a gente passa, às vezes, ali despercebido. Né? Quando a gente está na prática, a gente não está envolvido com física. Mas existem coisas que a gente precisa saber, tá? Principalmente para passar em uma seleção pública, em um concurso público. Quando a gente fala
sobre o fenômeno, né, sobre a base, né, do que seria o fenômeno de ressonância, é interessante que a gente vai buscar o conhecimento que a gente adquire lá no segundo ano do ensino médio, lá no terceiro ano do ensino médio. Então, se tu não tem uma base boa ali, tu não lembra, faz tempo que tu saiu do ensino médio, professora, tem 500 anos que eu não entro na sala de aula, estou entrando agora. Fica tranquilo. Todas essas questões, elas são abordadas dentro do curso técnico, ou pelo menos deveriam. Tanto lá na física aplicada à radiologia, como na própria disciplina de ressonância magnética. Só que existe a questão de tempo. Existem docentes que não abordam a ressonância magnética no seu princípio básico. Eles vão diretamente ali para o quê? Protocolos, segurança do paciente na ressonância magnética ou falar sobre ímãs, né? E aí, quando tu chega agora, pós-curso, finalizando o curso, querendo fazer prova de concurso, ele te pede a base física, né? E às vezes você está muito por fora por conta dessa questão do tempo, por conta da instituição. E tá tudo certo. A gente está aqui para aprender, a gente se ajuda, né? A gente, como docente, vocês, como discentes, a gente se ajuda, é um conhecimento mútuo. Quem ensina aprende duas vezes. Então, olhando para esse slide aí, e aí vocês só me confirmem se todo mundo está conseguindo ver esses slides, pelo amor de Deus, tá? É o slide que fala sobre o fenômeno físico da ressonância magnética, tá certo? Só me confirmem aí no chat para eu saber se está tudo bem com o retorno, se está tudo ok. Ok. E aí, falando sobre o fenômeno físico de ressonância magnética, pessoal, o primeiro ponto aqui é que é um fenômeno físico no qual a frequência de um corpo ele acaba se igualando à frequência de um outro corpo. Isso é, a gente lá na composição química do que nós somos, ou seja, na composição química da matéria, de tudo que existe no universo, nós somos um conglomerado de átomos, certo? Átomos, aí eu consegui vocês, né? Então, quando a gente fala de átomos, a gente está falando, né, e tinha-se essa percepção de átomo como sendo algo indivisível anteriormente. Hoje em dia, a gente sabe que não. Né? Inclusive, as pessoas que vão aí se direcionando para a radioterapia, as pessoas que vão aí se direcionando para medicina nuclear, eles vão trabalhar diretamente com essa energia que vem lá de dentro dos átomos, né? Ou seja, a energia nuclear. Então, quando a gente lembra lá, né, que a gente deixou, caiu em desuso, ressonância magnética nuclear. Né? Esse nuclear aí está dizendo diretamente para a gente que a gente está utilizando a energia mais aprofundada ali do átomo. A gente está literalmente utilizando a energia proveniente do nosso átomo, certo? É interessante que, quando a gente fala sobre essa frequência, sobre coisas que vão estar oscilando a uma frequência igual, sobre coisas em que uma fonte emissora vai estar em frequência a uma fonte receptora, a gente está tratando aqui de átomos e de máquina. Até porque o paciente, quando está ali submetido ao magneto, aquela máquina enorme lá dentro da sala de ressonância, tem que haver uma comunicação do meu paciente para com a minha máquina. Ou, se não fosse isso, como é que essas imagens seriam geradas? Né? Não faz nem sentido. Então, quando a gente fala sobre esse fenômeno físico de ressonância, eu já quero que vocês entendam o seguinte: esse primeiro ponto aí de vocês no slide, ele é um ponto crucial, tá, pessoal? É uma definição do que é ressonância. Note que eu estou falando do fenômeno ressonância, eu não estou falando aqui de ressonância magnética, tá? Vamos por pontos ali, vamos com calma. Entendendo que essa primeira parte ela está tratando que eu tenho dois corpos que estão em sintonia, eu tenho dois corpos que estão oscilando a frequências iguais, eu passo então a entender como essas imagens são geradas, tá? Porque quando eu falo que o meu exame ele é proveniente de uma energia interna ao meu átomo, ou seja, uma energia nuclear, que diga-se de passagem, esse nuclear ele deixou de ser utilizado porque as pessoas associavam ao acidente nuclear de Chernobyl. Vocês sabiam disso? Ao acidente nuclear de Chernobyl. Então, a gente utiliza imagem por ressonância magnética. O ressonância magnética nuclear ele caiu em desuso por conta
desse dito popular, né? As pessoas associavam ali com coisa ruim. Energia nuclear é coisa ruim, não é assim que funciona, certo? O segundo ponto aí está dizendo para a gente o seguinte: a ressonância aplicada ao diagnóstico por imagem corresponde a imagens geradas através da interação da máquina com o paciente, através. E aí, vamos lá. Primeira marcação que eu quero fazer aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui uma cor mais em destaque. Vamos lá. Através de bobinas e prótons de hidrogênio. E aí, vamos lá. Essas bobinas, pessoal, já para a gente entender de imediato, para quem já foi submetido a um exame de ressonância magnética, sabe, e aos que não sabem ainda, aos que nunca fizeram o exame, o paciente ele não deita lá na mesa de exame e fica lá esperando acontecer um milagre, não, tá? Diferente do que acontece lá na tomografia, que eu deito o paciente e a máquina de tomografia vai fazer aquele giro 360 graus em torno do paciente, aqui eu tenho dispositivos, na modalidade, eu tenho dispositivos que são dedicados às partes específicas do corpo humano. Se eu estou tratando de uma ressonância magnética de cabeça, de crânio, eu vou utilizar uma bobina de crânio. Se eu estou tratando de uma ressonância magnética de plexo braquial, eu vou utilizar a bobina dedicada para plexo braquial. Se eu estou utilizando, querendo visualizar abdômen, a mesma lógica, tá? Então, o que acontece? Essas bobinas, elas são os dispositivos que vão ser responsáveis, tá? Preste bastante atenção nisso aqui. As bobinas lá da ressonância magnética são os dispositivos responsáveis por manter essa sintonia entre paciente e máquina. Então, a comunicação, a visualização, a aquisição de sinais na ressonância magnética só vai ser possível através de bobinas, tá? A professora, então, para todos os exames que a gente vai fazer na ressonância magnética, a gente precisa necessariamente de uma bobina? Sim. Se isso tiver na tua prova domingo, associando a realização de exames à não utilização de bobina, é um item errado. Todos os exames precisam de bobinas para que a gente tenha essa comunicação lá do núcleo do átomo do paciente para com a minha máquina. Certo? Ok até aí? Show de bola. Não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já ouviram falar, que na ressonância magnética a gente não tem radiação. A gente não utiliza radiação. Pessoal, preciso aqui já de imediato separar coisas. Lá no campo de atuação, dentro de sala, a gente fala isso para o paciente, que o paciente ele não entende, não. O paciente, diferente de vocês, ele não vai prestar concurso para radiologia. Às vezes vai, né? Aí ele não vai, na maioria das vezes, ele não vai, na maioria das vezes, fazer uma prova de concurso que precise desse conhecimento. Então, o paciente, quando ele entra, ele fala, cadê o protetor de tireoide? E aí você, no ápice do seu conhecimento aqui de aula de física, você vai dizer, não, não precisa, porque a gente não está utilizando radiação. Para o paciente, ótimo, ele vai ficar tranquilo, porque tem paciente que chega apreensivo demais, tá? É muito mais comum isso aí na ressonância do que na tomografia, certo? Mas para a gente aqui na teoria, porque vocês, eu, professor, aluno, e qualquer pessoa que vá prestar concurso, precisa saber de teoria, a gente utiliza radiação sim, tá? E aqui a gente também vai marcar esse ponto de que eu utilizo radiação do tipo não ionizante, tá? Por que eu fiz esse gancho de bobinas para radiação do tipo não ionizante? Professor, o que tem a ver? O que tem a ver? Bobina, radiação. Eu aprendi de forma diferente. Eu aprendi que, de acordo com o blog Ciência Alguma Coisa, na ressonância magnética a gente não utiliza radiação. Pessoal, isso é uma informação errada. Isso é uma informação errônea. E aí, vamos lá. Quando eu falei para vocês que a gente precisava ter um conhecimento prévio
pelo menos lá no ensino médio, ou pelo menos de física das radiações, que é dado dentro do curso, é exatamente para a gente não cometer esse erro na hora de separar as coisas. A gente utiliza, sim, radiação dentro da ressonância magnética. Aliás, para todos os tipos de modalidade que nós, técnicos e tecnólogos em radiologia, atuamos, a gente sempre vai utilizar radiação, tá? Resta saber se essa radiação é do tipo ionizante ou do tipo não ionizante. Tá? Em termos gerais, porque a gente vai abordar sobre essa moça aqui daqui a pouco, em termos gerais, é essa moça aqui que é responsável pela emissão de energia na forma de radiação não ionizante. Professor, agora complicou foi tudo. Agora eu dispersei, olhei aqui para o lado, perdi muita informação. Se acalma, viu? Se acalma. Só anote aí que essa radiação do tipo não ionizante, ela está na faixa da radiofrequência, tá? Radiofrequência. Professor, o que é que isso significa para a gente? Que essa radiação, ela tem, esse tipo de radiação, tem um alto comprimento de onda e baixa frequência. E aí, vamos lá, para quem lembra lá das aulas de física, ou não, para quem não lembra também, tudo bom? Quando eu tenho uma alta, presta atenção, eu tenho um alto comprimento de onda, significa que essa energia ela vai conseguir chegar mais distante, né? Ela tem ali um alto alcance, um longo alcance. Está muito baixo o som, pessoal? Espera aí que o rapaz está falando aqui que está muito baixo o som. Tá não? Tá ótimo. Vamos lá. Vou me avisando aí, viu? Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Quando eu tenho um alto comprimento de onda, essa energia ela chega a maiores distâncias. E se eu tenho uma baixa frequência, eu tenho uma energia menor, uma energia de ionização menor. Se eu tenho uma baixa frequência, pessoal, para a física da radiologia, isso corresponde a gente a dizer que se eu tenho uma baixa frequência, eu sou um tipo de radiação não ionizante. E olha só que interessante. Quando a gente está lá nas aulas de física, a gente estuda sobre um negócio chamado de espectro eletromagnético. Vocês lembram disso? Espectro eletromagnético. Pois é, tá aqui, tá? Quando a gente pega as aulas de física lá no início do curso, que a gente fala sobre espectro eletromagnético, a gente vai ver isso aí na ressonância magnética. Né? E o aluno aqui, né, na última disciplina do curso, ele já não sabe nem o que é espectro, muito menos eletromagnético. Mas fique tranquilo que vai dar tudo certo. Quando a gente fala sobre baixa frequência, isso quer dizer que eu tenho um baixo poder de ionização. Significa que essa energia ela não consegue arrancar os elétrons ali, ela não tem potencial para arrancar os elétrons ali do meu átomo, né? Um processo que a gente conhece como ionização. O que é essa radiofrequência que vai ser emitida pelas minhas bobinas? Elas vão fazer de fato com o meu paciente, com os átomos do meu paciente. No máximo, o átomo, o elétron, na verdade, ele vai sofrer um processo de excitação. E esse processo de excitação no tecido, ele vai ter um aquecimento que é comum a todos os tipos de radiação do espectro. Não entendeu? Vamos lá, vamos aqui aos conhecimentos aqui mais práticos. Quando você está naquele sol de meio-dia, né? Sem nada na cabeça, voltando para casa, com fome, com sede. Você chega em casa, com calor danado, bota a mãozinha na cabeça, a cabeça está quente. O que aconteceu? Radiação ultravioleta, os raios ultravioletas, eles são um tipo de radiação eletromagnética? Com certeza. Radiação eletromagnética, pessoal, é energia. Energia sendo transportada de um ponto a outro.
Então, essa lâmpada que está aqui atingindo minha vista, quase me cegando, é um tipo de energia. Se eu passo muito tempo aqui com ela, ou se eu ponho a mão nela, eu vou sentir queimar, porque esquenta. Esse notebook, esse computador, essa câmera, esse celular de vocês que vocês estão utilizando agora, vocês estão sofrendo ali, sendo atingidos com radiação do tipo não ionizante. Experimenta passar muito tempo utilizando o seu celular, ele vai esquentar. É normal, comum. Que é isso? Energia. E aí, o que, que você faz quando seu celular descarrega? Vai lá, bota no carregador para ele carregar por indução. Corrente de elétrons vai passar para onde tem mais, para onde tem menos. Seu celular vai carregar, você vai utilizar tudo de novo, sofrendo ali com a radiação do tipo não ionizante. Então, isso oferece, aqui para a ressonância magnética, isso oferece um risco para o meu paciente, aqui de já para a gente entender. Isso já oferta algum risco para o meu paciente? Oferece. Até oferece. Se eu passo muito tempo com esse meu paciente em sala, tá? Se eu passo muito tempo com esse meu paciente em sala, e se eu não acolchou, ou seja, bote ali algumas barreiras dessas bobinas para o meu paciente. É o que a gente até fala sobre segurança na ressonância magnética. Quando o paciente ele vai ser submetido a um exame, pessoal, a gente precisa ter bastante cuidado com as questões, né, dos projéteis ali, de algum artefato metálico que o paciente tenha, porque isso aí também vai ser um risco para ele. Mas quando o paciente não está com nada disso, e ele vai ser submetido a um exame de neuroeixo, tá? Vou chutar aí, cabeça e o resto da medula, é um exame que dura aí uns 40 minutos. Paciente em sala, 40 minutos sendo submetido a radiofrequência, radiação, radiofrequência. O que vai acontecer com os tecidos desse paciente? Eles vão esquentar, certo? Quanto mais tempo eu passo em sala com o meu paciente e o meu paciente está sendo submetido a um exame demorado, ele vai começar a sentir ali um aquecimento dos tecidos. Por que na ressonância magnética, por que quando a gente vai fazer algum exame de cabeça, né, a gente pede para a paciente não ir, por exemplo, com aqueles cílios, né, aquelas extensões mais antigas, principalmente, tá? Não são todas. Por que a gente pede para a paciente ela não ir com um delineado? A gente pede para a paciente, principalmente, não ir com o cabelinho ali encharcado de gel. Além do artefato, vai esquentar mais. Por que, professora, que o cabelo molhado da paciente vai esquentar mais? Porque aqui na ressonância magnética, além desse risco, a gente vai se basear pelos prótons de hidrogênio no paciente, né? Pelos prótons de hidrogênio lá do corpo do paciente, da paciente. E se esse paciente está com o cabelinho molhado, o que, que eu vou acrescentar ali onde está molhado? Água. E água tem o quê? Hidrogênio. Né? Vocês lembram disso, química básica. Então, assim, finalizando esse primeiro slide aqui para vocês, o que, que a gente pode pegar aqui de interessante? Primeiro ponto, falei para vocês, o fenômeno de ressonância é um fenômeno de a coerência, é um fenômeno de, como é que eu posso dizer, oscilatório, onde eu tenho ali a coerência da fonte que está emitindo radiação não ionizante e a fonte que está recebendo. Em outras palavras, o meu paciente ele está sintonizado, ele está em sintonia com a minha máquina. Eu vou explicar isso aí melhor para vocês, tá? Mas já entendam de imediato que é um fenômeno onde corpos oscilam a frequências iguais, certo? Corpos oscilam a frequências iguais. E quem são esses corpos? O meu paciente, ou melhor dizendo, o meu hidrogênio, que é aqui o produto, né? Que eu vou tratar com o meu paciente, e a minha máquina através de bobinas. Bobinas que emitem radiofrequência, certo? Radiofrequência, por sua vez, é um tipo de radiação não ionizante, mas ainda assim é radiação, certo? Ok, essa primeira parte, tudo certo. Tem o ok no chat, eu preciso saber se vocês estão acompanhando, tá?
Radiofrequência é radiação do tipo não ionizante. E aí, deixa eu botar aqui um questionamento para vocês. Paciente gestante pode fazer ressonância magnética? Paciente gestante, gravidinha. Tá tudo bem ela fazer ressonância magnética? O que, é que vocês acham? Interajam comigo, que eu fico muito só aqui. Preciso da interação de vocês. Sim, não, sim, sim, ok, vamos lá. A ultrassom, a sonografia, a gravidinha ela faz. Será que a ultrassom, show de bola, Karen, show de bola. A ultrassom será, vamos explicar isso aí direitinho, que há 40 anos atrás, as avós de vocês faziam tanta ultrassom como hoje em dia? Será que isso acontecia? Calma, né? Também não é ferver, não. Calma lá, devagar, calma, vamos explicar. Tá quase lá, é quase isso. Será que as nossas avós, elas faziam tantas ultrassons durante a gestação como hoje em dia? Não. Porque havia um mito popular de que a ultrassom fazia mal para o bebê. E aí vocês me perguntam, professor, ultrassom é radiação? Sim, ultrassom é radiação do tipo não ionizante. Na dúvida, termine essa live, não sai daqui agora não. Termine essa live, vá lá, puxe lá no Google, sei lá, em algum artigo, espectro eletromagnético. Lá vai ter todos os tipos de radiação eletromagnética, ou seja, transportado através de uma onda eletromagnética, tá? Vale a pena salientar isso, que são considerados ali não ionizantes e ionizantes. Na dúvida, façam esse apanhado aí, que vale muito a pena. Lembrando que lá no Sara Kubitschek e nas outras seleções aí, para quem vai na PB Saúde, tá pedindo princípio físico, viu? Princípio físico da radiologia, né? Só da ressonância magnética, não. Então tem que saber dessas coisas, certo? Então é o seguinte, voltando aqui para o raciocínio. Gestantes até o terceiro trimestre não são indicadas a fazer ressonância magnética até o terceiro trimestre. Professora, quer dizer que é uma contraindicação absoluta? Não é assim que funciona, calma lá. Se for um exame que vai ser necessário para a sobrevida da mãe e do bebê, tem que fazer. Vocês entendem? Só que é um exame que tem que ser feito ali, nesse primeiro trimestre, em uma extrema necessidade. Quando que a gente faz, tá? E muita calma com essa comparação. Quando que a gente faz um raio-x de uma paciente gestante? É quando a gente precisa ali esclarecer, porque vai acrescentar a sobrevida do paciente, da bebê e da mãezinha. Mas é uma contraindicação, certo? Então, isso aí vai depender muito da hipótese diagnóstica, da indicação clínica da paciente. Mas o que a Karine falou faz total sentido. Não só por conta desse aquecimento molecular que a gente vai ter ali na região do ventre da paciente, né? Onde o feto está se desenvolvendo. Mas também por conta do magnetismo lá do nosso magneto, que a gente vai já explicar. Bom, de qualquer forma, a gente vai ter ali, como é que eu posso dizer, uma perturbação molecular em um local que não é interessante da gente ter essa perturbação molecular. O bebezinho está se formando ali. E aí, de repente, eu vou lá e aqueço esse tecido onde ele está se formando, na placenta, no líquido amniótico, não faz sentido. Mas, se for necessário, tem que fazer. Se for necessário para eu descobrir, por exemplo, que o paciente ele tem ali algum grau da doença de Chiari, cara, eu preciso fazer esse exame. E é óbvio que não é você, eu ou qualquer outra pessoa da ressonância que vai decidir, né? A gente vai de acordo com a indicação médica. Médico carimbou, vamos lá. Para a teoria, até o terceiro trimestre não é indicado. É contraindicado? Não é contraindicado absoluto, mas não é indicado até o terceiro trimestre, porque na ressonância a gente tem isso, tá, pessoal? A gente tem as contraindicações absolutas e a gente tem as contraindicações, para vocês verem aí o grau da loucura. Então, para a gente exemplificar de forma mais clara,
E esse slide ele precisa mexer. Pronto, mexeu. Esse slide ele precisava mexer para mostrar para vocês. São dois fenômenos de ressonância acontecendo na prática. Na prática, veja, acontecendo na prática. Aqui, à direita de vocês, a gente tem o experimento da taça, né? Onde a gente faz ali, verbaliza, ou coloca algum som em uma frequência específica, tá? Olha só, frequência específica. E a taça, ela vai oscilando, até que ela venha a se romper totalmente. O que está acontecendo aqui, professora? Ressonância pura, pura. A taça, no momento que ela entra em sintonia com essa frequência do som que está sendo emitido, ela se rompe. Aqui ao lado esquerdo, a gente tem um exemplo da ponte de Tacoma. A ponte de Tacoma ela está ressonando de acordo com os ventos da região. Essa ponte ela se rompeu e isso aqui não é IA, tá? Não é inteligência artificial, isso aqui aconteceu de verdade. Ok? Então aqui, ó, os ventos da região eles começaram a oscilar essa ponte de forma mais molecular, foram entrando em sintonia com esses ventos da região, tá? E aqui a gente pode até comparar, olha só o grau da loucura, tá? Acompanhe a professora de vocês aqui. Quando você está se balançando na rede, que você fica balançando só os pés, a rede ela começa a oscilar. E aí você vai oscilando e a rede vai oscilando também. Você não precisou encostar em nada, mas só o balançar das suas pernas fez com que a rede balançasse. Professor, isso é ressonância? É. Olha só que maravilha. Olha só que jeito legal de aprender a disciplina de vocês. Né? Então, assim, visualizando de forma prática, eu tenho que um ambiente aqui fora, tá? Com uma frequência específica, entrou em sintonia ali com o meu item, sei lá, com o meu produto, com o meu objeto, né? Aqui também do lado direito, para experimentar a taça, certo? Deixa eu passar aqui outro exemplo para a gente ver, né? Deixa eu ver. Aqui a gente tem dois corpos diferentes, aqui dois corpos iguais oscilando de forma igual, e a gente tem ressonância, e aqui corpos diferentes não conseguem oscilar a frequências iguais, tá? E aí vamos passar para a parte legal, está em ressonância nesse exato momento, show de bola. Esse é o interesse principal aqui dessa aula, tá? Se não tiver em ressonância aqui com o encéfalo da professora, meu amigo, fica difícil, né? E na hora da prova, vocês vão lembrar dessas aulas, viu? Na hora da prova, vocês vão lembrar da professora falando, meu Deus, radiofrequência, bobina, ponte, taça de vidro quebrando, rede, balançando com os pés, vocês vão lembrar disso aqui, vocês não vão errar a questão. Amém? Tá? Passando aqui para a parte do magneto, e encerrando essa parte de ressonância, que vocês, nesse momento da aula, já tem que estar entendendo que são dois corpos oscilando a frequências iguais. Se eu tenho corpos oscilando a frequências diferentes, eu não consigo ter ressonância, pessoal. Eu não estou em sintonia. Imagine o seguinte. Peraí, deixa eu lembrar. Antena. Pronto, vamos lá. Antenazinha do celular. Quando você vai lá tentar sintonizar alguma rádio, né? Você bota lá o fone de ouvido, que serve como antena. Você tenta sintonizar alguma rádio, 99.1. E aí você vai lá e tenta sintonizar. O que você acha que está acontecendo naquele momento? É o seu celular que está indo lá na torre de transmissão buscando essa conexão? Ou é só sua antena que está sintonizando a frequência igual à frequência que a gente já tem? Em outras palavras, vamos lá. Quando o pessoal coloca aquelas antenas, né, de alto alcance, aquelas antenas que prometem ter mais canais, prometem buscar canais de fora, conseguem atingir canais aí que na antena normal a gente não consegue. Na verdade, aquela antena de alto alcance, ela tem uma faixa de frequências a sintonizar maior. Essas antenas mais comuns, mais convencionais, elas têm essa rede local, essa rede de frequência, essa lista de frequência a sintonizar menor. Então, a gente consegue ver menos canais do que essas outras antenas que têm essa rede de sintonização maior. Quando você pega esse celular de você, seu, de você é ótimo.
Você vai lá para o meio do mato, aí viajar para longe, você tenta sintonizar 99,1, que é daqui de Fortaleza, tá? Você não consegue. Você consegue estar muito de chiado. Mas quando você tenta sintonizar aquelas rádios AM, FM, a AM, FM vai lá no meio do mato, meu amigo. Você pode estar lá no mais baixo do subsolo da Terra que ela vai. Por quê? Porque ela tem uma faixa, um comprimento de onda maior, ela consegue chegar a maiores distâncias, tá? E aí é uma grande diferença para a gente aqui delimitar o que é ressonância, principalmente. Falando sobre magneto, tá? Passando para a parte do hardware da máquina, a gente tem que o magnetismo é uma propriedade da matéria resultante, tá? Em grande parte ali das órbitas dos elétrons. Ou seja, quando eu estava falando com vocês sobre ressonância, eu estava falando sobre prótons, certo? Certo. Prótons de quê, professora? Hidrogênio. Quando eu estou falando sobre magnetismo, aqui eu estou falando sobre propriedade de materiais. Propriedades essas que vêm geralmente lá da órbita de elétrons. Note que ressonância, núcleo, magnetismo, eletrosfera, falando de elétrons lá fora. Basicamente, quando eu olho aqui para esse esquema, quando eu falo sobre ressonância, eu estou falando aqui sobre os prótons de hidrogênio, aqui para o exemplo de ressonância magnética. Quando eu estou falando sobre magnetismo, eu estou falando aqui de fora, ó. Essa parte de fora que tem elétrons é a eletrosfera, dentro prótons e nêutrons, tá? Então, aqui, para todos os componentes, né, que vão fazer essa interação acontecer, de forma geral, a gente está utilizando o átomo no seu princípio mais básico, núcleo e eletrosfera. Para que isso aconteça, para que a ressonância magnética aconteça, eu preciso utilizar a energia advinda lá do núcleo e todas as propriedades que são advindas ali de fora do núcleo. Então, eu consigo fazer, por exemplo, ressonância magnética de uma área, presta atenção, de uma área onde não há atividade, onde não há, por exemplo, essas características aqui, principalmente de movimentação do meu átomo, não. Eu preciso ter essa troca, lembra lá, entre máquina e entre paciente, entre átomo e entre núcleo e entre eletrosfera. Aqui, ó, ele está dizendo para a gente o seguinte: os elétrons em órbita fazem com que os átomos tenham um momento magnético associado ao momento angular. Professora, resume isso aí para mim. Resumo. Basicamente, está dizendo para a gente que todos os componentes do átomo eles fazem um movimento em torno do próprio eixo. E esse movimento é conhecido como spin. Professor, o spin ele vai ser importante para a formação de imagem? Meu Deus, demais. Demais. Porque é com esse spin que eu vou dizer para a minha máquina com que frequência eu estou oscilando. Olha só, deixa eu tentar botar aqui para cuidado. Com que frequência esses elétrons aqui fora, em azul, eles estão fazendo esse giro? Com que frequência isso aqui está acontecendo? É uma frequência tal. Beleza, sei que frequência é essa, agora eu vou dizer para a minha máquina que frequência é essa. Porque conhecendo essa frequência, eu consigo botar esse elétron que está rotacionando em contato, em comunicação, em sintonia com a minha máquina. Tá? E aí, vamos lá. Esse spin, pessoal, ele vem do inglês, né, da palavra em inglês chamada spinning. Spinning quer dizer girando. Pronto, é só isso. O spin, ele é o movimento sobre o próprio eixo, tá? Sobre o próprio eixo. Não vou tá digitando aqui para vocês, não, porque vai sair uma coisa muito feia, mas coloquem aí que o spin, ele é o movimento ali sobre o próprio eixo, certo? Esqueçam disso. Spin, movimento sobre o próprio eixo. E aí, passando para frente, mais uma vez aqui ilustrada, né, de forma bem clara para vocês,
o que é o spin. Vocês estão vendo que cada componente desse, sendo elétron, sendo próton, eles estão oscilando em torno do próprio eixo. Professora, por que que esse movimento existe, pessoal? Só Deus explica, tá? Só Deus explica. O que que se sabe hoje em dia, o que que se conhece hoje em dia sobre essa movimentação, sobre isso? A gente sabe que a gente consegue eletrizar. Eita, vou botar a galera. Peraí, eu tenho que botar vocês. E eu sei fazer isso, Ramon? Peraí. Eu não tô vendo ninguém falando, não. Assim que eu ouvir, eu faço isso aí pra você. Cadê? Estão bem caladinhos, rapaz. Deixa o pessoal. Daqui a pouco, se der alguma coisa errada, a gente vai lá. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, é um exemplo prático para a gente de como é que essas partículas subatômicas elas se comportam. Como é que eu sei que isso tem uma movimentação? Como é que eu sei que esses elétrons, esses prótons, esses nêutrons, eles estão executando o movimento? Porque eu consigo eletrizar corpos. Lembra lá daquele experimento que o teu professor fez lá no primeiro ano do ensino médio, de colocar uma caneta no papel e eletrizar no cabelo, e depois colocar numa folha de ofício, essa folha ela se atrai com a caneta? Ou você, quando vai lá passar o cartão de crédito, de débito, né, que vocês são estimados, débito, tenta passar na maquininha, a maquininha não passa, vocês vão lá, passam no cabelo, coloca na maquininha e o cartão magicamente, olha só, o cartão magicamente vem a funcionar. O que é isso aí? Eletrização de corpos. Isso aí acontece por quê? Porque certamente eu tenho uma carga específica que, ao receber essa eletrização por atrito, ela passa a executar ali uma carga elétrica associada, né? Então, como é que eu sei que existe essa movimentação? Porque cargas em movimento existem, né? Executam um campo elétrico e um campo magnético associado. Isso é natureza. Não tem como eu ou você ou qualquer outra pessoa tentar dizer que não. Né? Até que se prove o contrário, né? De repente, até que se prove o contrário, a gente tem essa definição de corpos, partículas subatômicas, principalmente. Eu tenho esse movimento em torno do próprio eixo, que é conhecido como spin. Tá? O spin ele é bastante cobrado dentro de provas de concurso, porque geralmente o pessoal coloca spin como qualquer outra coisa aleatória. É complicado mesmo. Qualquer coisa aleatória ali que seja de conceito na ressonância, eles colocam para confundir o candidato. O spin, ele é um conceito muito simples, pessoal. É basicamente movimento ali do próton, do elétron, do nêutron, em torno do próprio eixo. Não é um conceito absurdo de entender, não. Só que vocês precisam saber que eu faço essa movimentação com prótons, com elétrons e com nêutrons. Não é uma característica só de prótons de hidrogênio, não, tá? Muito pelo contrário, certo? Muito pelo contrário. E, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar também, a ressonância ela não acontece só com o hidrogênio. Ah, isso é uma polêmica. Quando a gente está falando sobre aplicação clínica, o hidrogênio ele é preferível porque o hidrogênio ele é a partícula em maior abundância do universo, desde o seu corpo até a região ali de poluição, enfim, de radiação cósmica, tá bom? Então, o hidrogênio ele é preferível para aplicação clínica porque se eu tentar utilizar carbono, oxigênio, flúor, e mais, nitrogênio, fósforo, eu vou ter em menor quantidade. Fora que o hidrogênio, para quem não lembra lá das aulas de química, ele é o elemento mais simples da tabela periódica e para cada átomo de hidrogênio eu tenho um próton. Um próton. Então, para eu sintonizar esse cara que só tem um próton lá dentro do núcleo, é muito mais simples. Né? É diferente de eu pegar um carbono 14, 16, um flúor 18, que seja. Flúor 18 é radioativo, viajando. Tá?
que seja, vai ser muito mais difícil para pegar essa galera e tentar sintonizar todo mundo ali igual. Então, o que é que a gente faz? Pega o hidrogênio. O hidrogênio tem as características cruciais para a gente ter a ressonância. O hidrogênio ele é o cara mais de boa da tabela periódica. Ele tem afinidade com todo mundo. Você botar o hidrogênio para interagir com qualquer coisa, ele vai interagir. Ele é muito de boa. Né? Ele é um cara gente boa. Ô, meu amor, obrigada. Gosto muito das suas aulas. Coisa boa. Que bom. Então, aqui, ó, só para a gente terminar essa parte, spin. Professor, o que carambas é spin? Movimento do próton, do nêutron, do elétron sobre o próprio eixo. Ponto. E poucas, tá? Não vai inventar de colocar outra opção porque tu achou mais bonitinho o item. Não existe, certo? Passando para frente. Ah, aqui sim, aqui sim. Essa aqui é a sala de ressonância magnética lá de um dos meus locais de trabalho, tá? Isso aqui é uma ressonância magnética de 3 Tesla. Essa aqui é uma Philips, como vocês estão vendo. Belíssimo, 3 Tesla. Vou passar aqui. Ah, galera, tá tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Querem que eu repita alguma coisa? Conversem comigo que eu me sinto só, viu? Me sinto só aqui, falando sozinha. Até então, tudo certo. Show de bola. Vai passar, né, Beatriz? Vai passar, se Deus quiser. Show de bola. Relembrar. Já, já. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos já falar sobre ferromagnético, diamagnético e paramagnético. Interessante essa parte também. Vamos lá. Opa. O negócio é tão complicado que até para formular uma pergunta é difícil. É verdade. Isso aí é verdade. Você fica pensando, martelando a disciplina ali, depois que acaba, você fica, mas isso, mais isso. Ah, que certo. É assim mesmo. Depois piora, viu? Então, aqui, ó. Sobre o magneto e sobre o gradiente. O que que acontece? Professora, gradiente, magneto. Magneto, o que que é? Magneto é esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz bonito aqui. Professora, posso chamar esse magneto de Gentry? Calma lá. O Gentry que a gente fala, pessoal, é essa abertura aqui, ó. Comum à tomografia, comum à ressonância magnética. Magneto não existe lá na tomografia computadorizada, tá? Pelo amor de Deus. São estruturas bem diferentes, embora no primeiro momento vocês possam achar parecidos, mas aqui na ressonância a gente tem esse rapaz aqui, que está sempre em comunicação com o teto. Quem é esse rapaz? Vamos ver já já. Mas, ó, decorem isso aqui, tá? Decorem isso aqui, cold head. O pessoal chama popularmente de cabeça de gelo. Vamos já explicar o porquê, tá? Então, aqui, ó, sobre o magneto gradiente, esqueçam essa fórmula aí, olhem aqui para as explicações, tá? Esqueçam essa fórmula aqui e prestem atenção na explicação. O magneto ele tem a função aqui em cima de gerar um campo magnético uniforme e constante. Isso aqui vai ser crucial na hora de realizar o exame. Porque, beleza, eu tenho ressonância, oscilação de corpos em frequências iguais, mas e o magnético? O magnético ele vem da onde? Você disse que são duas coisas ali que a gente vai estar tratando no exame. Cadê o magnético? Tá aqui. Para que vai servir aquele rapaz ali enorme dentro da sala? Se já tem a bobina? Foi uma pergunta de um aluno meu. Professora, se Mãe, eu já tenho uma deixa eu bobina, falar. se eu já tenho uma Pega aí bobina, pra mim. para que eu preciso do magneto? Para isso aqui, ó. O magneto tem uma função de gerar o campo magnético uniforme e constante. A bobina de radiofrequência, ela vai fazer isso? Não vai. Perdão. Quem vai fazer isso, na verdade, é o nosso magneto, tá? Mais uma vez, magneto, esse rapaz aí, bonito, tá? Grande, caro, muito caro, que a gente tem aí algumas gerações associadas, certo?
Nem sempre, na verdade, de uns 12 anos para cá, a gente não tinha esse rapaz bonito assim, não, viu? A gente vai mostrar como é que foi esse processo aí de evolução do magneto. Vocês vão ver que não foi uma coisinha assim do dia para a noite, não. Isso aqui é coisa de evolução lá da década de 80, né? Algumas pessoas nem nascidas eram. Então, assim, perdão. Então, assim, quando a gente fala sobre, prefiro meu raio-x, né? Professor, eu vou lhe dizer um negócio. Esse tanto raio-x ontem que eu tô enjoada de raio-x hoje. De verdade. Hoje eu tô assim, enjoada. As costas aqui pegando fogo. Né? A ressonância, pelo menos, a gente fica sentadinho, gelado, só observando as coisas. Então, aqui, ó, falando sobre o magneto, por definição, qual que é a função dele, né? A função do magneto, gerar esse campo uniforme e constante dentro de sala. Deixa eu passar aqui para explicar melhor para vocês. Que eu coloco. E esse gradiente é basicamente a diferença de um ponto ao outro. Quando o paciente está inserido aqui dentro, pessoal, vamos lá. Paciente, professor Alan está aqui dentro da sala, dentro da máquina, né? Fazer olha lá, eu falar raio-x. Fazer aqui uma ressonância magnética de cabeça, certo? Vamos utilizar o lúdico, tá, pessoal? Vamos utilizar o lúdico. A professora é uma péssima pessoa para desenhar. Utilizando o lúdico, vocês vão imaginar que isso aqui é uma bobina de cabeça no professor Alan, certo? Essa bobina na cabeça do professor Alan, ela vai estar emitindo o que a gente já conversou, pulso de radiofrequência. Mas e a função desse cara aqui, que todo mundo tem medo? É o que o paciente mais tem medo, pessoal, dentro da ressonância magnética, é o magneto. Ele vai estar basicamente, pessoal, dizendo para os meus hidrogênios, lá do corpo do paciente, para que eles passem a obedecer o campo magnético de dentro da sala. Olha só, aqui fora, vocês aí, eu aqui, a gente está submetido a um campo magnético? O que vocês acham? Conversem comigo. A gente está submetido a um campo magnético aqui fora de sala? Ou não? Sim, a gente está submetido ao campo magnético natural da Terra. E esse campo magnético natural da Terra, ele vai oscilar ali entre 0,33 a 0,43 Gauss. Vou botar aqui o G para vocês. Gauss, magnetismo natural. Isso aí é a nossa oscilação. Professora, por que tem oscilação? Porque a Terra não é plana. A Terra não é plana. Show de bola? Show de bola. Quando o paciente vai lá para dentro da sala de ressonância magnética e tem esse magneto aqui de 3 Tesla, o que vocês acham que vai acontecer? Será que esse paciente ele vai, os átomos, né, os prótons desse paciente, eles vão continuar obedecendo ao magnetismo natural ou eles vão passar a obedecer a esse cara de 3 Tesla, onde cada 1 Tesla equivale a 10.000 Gauss? Faça uma regra de 3 bem rapidinho. Claro que esse cara ele vai passar a obedecer à máquina, tá? Por mais que essa máquina tivesse 0,3 Tesla, ainda seria infinitamente maior ao magnetismo natural. Então, é para isso que o magneto está dentro da sala, para ordenar os prótons de hidrogênio a se comportarem de acordo com a sala. Porque senão seria muito fácil fazer ressonância aqui, agora, dentro do escritório, fazer ressonância aí, dentro de sala de aula, vamos fazer ressonância para canto. Não é assim que funciona, né? Muito pelo contrário, para fazer um exame de ressonância magnética, toda essa estrutura que vocês estão vendo aí, e as que vocês vão ver ainda, ela é uma estrutura toda adaptada. Meu paciente está interagindo único e exclusivamente à minha máquina. Porque associando a obediência desse hidrogênio aqui dentro de sala, submetido, né,
submisso a esse cara de 3 Tesla, eu consigo ter uma comunicação mais efetiva. E aí vamos recordar. Como é que eu faço essa comunicação? Eu tenho que colocar os dois em frequência, né? Frequências iguais. Lembra lá? A bobina que está aqui no Alan está emitindo um pulso de radiofrequência em uma frequência específica, que é igual ao do hidrogênio, e os dois estão ali em comunicação. Se de repente, eu tento fazer isso fora da sala, vai dar certo? Lembra que a gente está falando sobre onda, sobre radiação eletromagnética. E aqui fora de sala, eu tenho muita interferência eletromagnética. Seja ali dos canais de TV, as ondas de canais de TV, seja das ondas de comunicação do chip do meu celular, por exemplo, seja de qualquer coisa. Tudo isso aí é radiação eletromagnética, são ondas eletromagnéticas, são energias saindo de um canto e chegando a outro. Então, se eu tentasse fazer o exame desse cara, do Alan, aqui fora de sala, não ia dar certo. Porque eu não iria conseguir entrar em sintonia, a minha bobina aqui de radiofrequência, ela não iria conseguir entrar em sintonia de forma efetiva com os próprios do Alan. Porque eles estão submetidos a muita coisa há muito tempo, ao mesmo tempo, na verdade. Tá? Então, a gente submete esse paciente aí para a sala de exames de ressonância magnética, onde a estrutura é toda adaptada para que essa comunicação ela surja, ela apareça de uma forma mais efetiva, para que a gente tenha os sinais sendo gerados de forma mais eficiente, tá certo? Aqui no canto, não cheguei a apresentar para vocês, mas a gente tem alguns tipos de bobina, tá? Olha só aqui, o acessório de proteção auricular do paciente, porque essa máquina faz muito, muito, muito barulho, tá? Então, o paciente e a gente que está lá realizando o exame, a gente precisa utilizar proteção auricular, senão a gente com 35 anos, 40 anos, a gente não tem mais audição, tá? E isso é real, certo? Então, fica claro para vocês aqui, deixa eu voltar aqui o slide. Fica claro para vocês aqui, meu Deus, o que é isso? Que o magneto ele está único e exclusivamente fazendo ali, desempenhando o papel de ordenar a casa. Prepare isso para vocês, né? Então, interessante da gente conhecer isso, tá? E mais interessante ainda, faz muito barulho, muito barulho. E aí você imagina passar o dia inteiro, das 7 às 7 da noite, com esse negócio aqui, ó. Com o passar do tempo, a gente vai conhecendo qual exame está sendo realizado pelo barulho. E eu nem estou brincando, não, estou falando muito sério com vocês, tá? Você chega na porta da clínica, você consegue entender, você consegue ver ali, processar que é uma difusão que está sendo realizada, né? Enfim, coisas da ossos do ofício. Aqui, ó, a primeira geração, por assim dizer, dos aparelhos de ressonância magnética são esses magnetos resistivos, né? Então, esses caras, para desempenhar um campo magnético forte para a época, lembrando que a ressonância magnética ela surge na década de 80, tá? Não esqueçam disso, não, década de 80. Rapaz, está com mais de 1 hora de aula, rapaz. Tem um negócio desse. Mais de 1 hora de aula. O pessoal ama, indica alguma coisa. Nunca presenciou um exame de ressonância? Meu filho, é um pouquinho traumático, viu? Eu desenho melhor que o Alan. Perfeito. Tá ruim, viu, Alan? O negócio tá pesado do seu lado. É, desenho rupestre. Então, aqui, ó, sobre essa primeira linhagem do que são os magnetos, eles surgem ali na década de 80, né, os primeiros protótipos, como um emaranhado de fios. Porque, de acordo com o que eu falei com vocês, e vocês vão lembrar disso na prova, quando eu tenho carga elétrica, campo elétrico, né, cargas em movimento, eu consigo ter um campo elétrico e um campo magnético associado. Então, o que acontecia aqui no magneto resistivo, professora? Magneto resistivo, pessoal, não sei se vocês conseguem observar, esses cabos aqui, ó, eles são cabos de cobre. Esses cabos de cobre, aqui é porque tá pouco, tá? E essa imagem é uma imagem de protótipo real.
vários cabos de cobre ficavam ali aonde a gente tem o ventre hoje em dia, né? Aqui, ó, ficamos nessa região aqui, em cima e embaixo. E esses fios de cobre, eles eram alimentados em uma tensão elétrica absurda, absurda, para que eu pudesse gerar esse campo elétrico através, aliás, para que eu pudesse gerar esse campo magnético através do campo elétrico. Quando você pega um fio desse e liga na tomada, a corrente elétrica ela vai sair do ponto onde eu tenho mais cargas elétricas, ou seja, da tomada, e vai passar para onde eu tenho menos cargas elétricas, sem indução. Tá? Só que esse campo elétrico que está passando aqui, esse fio que vocês têm aqui, ele tem uma resistência. Todo fio elétrico tem uma resistência. Né? Essa resistência ela é uma proteção para que você e eu, quando pegarmos nesse fio, a gente não tome uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica, pessoal, é basicamente isso que eu falei para vocês. Ela vai passar da onde tem mais cargas elétricas para onde tem menos, que é o quê? A gente. Quando eu tenho essa passagem de cargas de um ponto a outro, eu acabo gerando um campo magnético. Eu acabo gerando esse campo magnético. Né? Então, essa primeira linhagem de magnetos, que são considerados magnetos resistivos, tá? Resistivos, eles se baseavam, eles faziam, eles criavam esse campo magnético através de fiação de alta tensão. Do jeito que esses dois moços aqui simpáticos estão olhando, o paciente ele ficava aqui no meio. E aí eu tinha fios de alta tensão em cima e fios de alta tensão embaixo. Quais são as chances de dar algum problema aqui? São chances altas ou baixas? Complicado, né? Paciente lá no meio, já sofrendo ali uma interferência por conta das bobinas que funcionavam no mesmo molde, né? Bobina já esquenta, você imagina o paciente aqui nessas condições. Né? Fora que a gente precisava de uma rede elétrica, de uma alimentação elétrica muito eficiente, porque aqui acabou a energia, acabou o exame, acabou o magnetismo, né? E aí eu voltava para a estaca zero. Só que isso aí, se a gente pensa de uma certa forma, também pode ser uma vantagem. Vocês não acham? Se acontece algum acidente em um magneto resistivo, aquele rapaz lá que entrou com uma arma de fogo dentro da sala de ressonância magnética, se acontece um acidente daquele e eu tenho um magneto resistivo, tiro lá, desliga a fiação elétrica, pode ser que resolva. Diferente do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem um outro molde de tipos de magneto, que a gente vai já conversar. Mas para a gente terminar essa primeira linhagem dos magnetos, só entendam o seguinte: magneto resistivo, primeira linhagem, primeira geração, como vocês quiserem tratar. Como é que essa primeira linhagem, primeira geração, ela funcionava? Fiação elétrica de alta tensão, tinha fios de cobre, energia trifásica, tem que ser energia trifásica? Calma aí, calma aí, calma aí. Peraí, deixa eu ver aqui, tem outras mensagens. Pode dar sua aula em paz, maravilha. Tem que ser energia trifásica? Na verdade, como se trata de uma primeira linhagem, aqui na década de 80, não, era monofásica mesmo, tá? Então, o que que a gente fazia? Tacava fio de cobre nessa estrutura, de verdade, né? Porque aqui tem só um. Tem só um carocinho de fio aqui. Mas toda essa estrutura, tá? Toda essa estrutura, aqui em cima e aqui embaixo, era encoberta de fios, certo? Então, aqui, quais são as vantagens? Eu tenho essa possibilidade de desligar o campo magnético por conta da fiação elétrica, e como desvantagem, eu tinha todos os perigos associados a emerger o paciente aí no meio de fiação elétrica de alta tensão, né? Então, eu tinha aí um ponto e um contraponto. Paciente com tatuagem atrapalha o exame? Vamos lá. Tatuagens mais antigas, as tintas mais escuras, as tintas mais escuras, não é tão antiga não, mas é antiga. Elas tinham ali um percentual
de metal muito alto. Não é que atrapalhava o exame, calma lá. Mas esse paciente ia sentir um grau de aquecimento maior naquela região que ele tem essa tatuagem. Se o cara tem uma tatuagem no antebraço e vai fazer um exame de cabeça, isso aí vai atrapalhar? De forma alguma. Mas se o cara tem uma tatuagem no antebraço e vai fazer um exame de antebraço, pode ser que de acordo com a tinta que ele utilizou na tatuagem, de acordo com a composição dessa tatuagem, ele venha a sentir um grau de aquecimento maior, tá? Então, não é certo falar que atrapalha, mas também não é certo falar que tá tudo certo. Qualquer pessoa com qualquer tatuagem vai sentir a mesma coisa que uma pessoa que não tem. Depende muito, tá? Depende muito. Da mesma forma, o pessoal que tem extensão de cílios. Eu não posso dizer que toda pessoa que tem uma extensão de cílios, uma micropigmentação que seja, vai sentir ali a mesma coisa que uma pessoa sem nada vai sentir, vai ficar de boa. Calma lá. Como é que foi esse material? Tá com quanto tempo, principalmente? Tá com quanto tempo que você fez essa micropigmentação? Tá com quanto tempo que você botou essa extensão de cílios? Vamos só ver que se essa extensão, se ela de repente não se atrai. Vamos só ver como é que é. Tudo isso aí faz parte da segurança dentro da ressonância magnética, viu? Mas calma lá, muita calma na hora de dizer que atrapalha. Tem que usar os termos corretos, viu? Se a prova estiver dizendo assim, pode considerar um item errado. A segunda linhagem, pessoal, observando que magneto resistivo estava me dando um certo trabalho por conta dessa questão de fiação, por conta dessa questão de aquecimento do meu paciente, aquecimento do setor, o que eles fizeram? Se o problema é a fiação, vamos pegar então um material que já é naturalmente magnético. E a gente não precisa utilizar a fiação elétrica, e a gente pega uma pedra que já é magnética por natural, a gente coloca na sala e a gente consegue um magnetismo natural e interminável. Né? Você pega a magnetita, que é uma pedra extremamente magnética, você coloca dentro da sala, eu vou ter magnetismo ali para o resto da vida, até o mundo ser mundo, e não vai acabar. Qual que era o problema disso aí? Isso aqui, principalmente, quarto ponto aí do slide de vocês, tá? Magneto permanente, eles tinham que colocar primeiro o magneto, que no caso é a pedra, né, naturalmente magnética, para depois construir a sala aos arredores, porque ele pesava muito. Qual que é o problema disso aqui também? Eu tinha um campo magnético sempre ativo. Isso aqui pode ser positivo, pode ser negativo. Positivo, eu não vou precisar me preocupar com fiação elétrica, com manutenção de fiação elétrica, com manutenção ali, né, daquela rede sempre ativa. Eu sempre iria ter magnetismo. Qual que é o problema? A mesma coisa. Se me acontece um acidente dentro de sala, como é que eu vou fazer para remover essa arma de fogo que de repente se atraiu ali através do efeito míssil com o meu magneto? Se o cara está sempre com campo ativo. Se o cara sempre tem 0,3 Tesla, como é que eu vou fazer essa remoção? Tá? Então, tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. O que se sabe sobre o magneto permanente hoje em dia? A gente utiliza esse rapaz aqui em aparelhos que são campo aberto. Esse aqui que alguns pacientes que têm medo de locais fechados utilizam para fazer o exame. Tá? Lá na clínica a gente também tem um desse. Como é que acontece isso aqui? Eu tenho uma pedra, tá? Pelo amor de Deus, me entendam correto. Material ali, naturalmente magnético em forma de C, onde o magnetismo ele vai estar passando de um ponto a outro. Tranquilo, tranquilo demais. Quais que são os problemas disso aqui, professora? A mesma coisa. Mas, basicamente, esses caras que são naturalmente magnéticos, eles vão estar muito suscetíveis a mudanças de temperatura. Se a minha sala estiver mais gelada que o normal, eu já vou ter uma diferença ali na potência de magnetismo. Se a minha sala estiver muito quente, eu também vou ter uma diferença de magnetismo. Então, a eficiência dessa potência da minha máquina,
ela vai ser muito associada à temperatura ambiente que eu estou. É por isso que as salas de ressonância magnética, elas são tão geladas, tá? Elas são tão geladas. Tem, viu? Uma imagem tem um campo aberto. Sobre T1 e T2, calma, vamos já chegar lá. Só terminar aqui essa parte. E aí, né, o aparelho de hoje em dia, os aparelhos mais atuais, que são os magnetos supercondutores, que a gente consegue chegar até 3 Tesla, na verdade, onde eu utilizo o raciocínio de um com o outro. Ou seja, eu tenho materiais que são naturalmente magnéticos envoltos em uma grande rede de alta tensão. Isso significa que eu estou utilizando a logística da primeira e da segunda linhagem de ressonância magnética, dos magnetos. Tá? Então, eu estou utilizando o útil com o agradável. Qual que é o principal fator aqui? Eu tenho um campo magnético sempre ativo, mas que eu consigo reduzir através da tensão elétrica. Afinal de contas, esse cara aqui sempre vai ser magnético, mas a minha tensão elétrica é quem está potencializando a atividade, né, desse cara que está lá dentro de sala. Então, tudo que acontece de acidente dentro de uma sala atual, tá, com um magneto supercondutor, de acidente de efeito míssil, o cara passou com um cilindro de oxigênio lá fora e aí esse cilindro ele foi puxado. O que vai acontecer? Eu aperto o push? Não. Você vai respirar, você vai baixar a tensão, vai ligar para a engenharia, obviamente. Eles vão baixar o campo dessa máquina através da tensão elétrica e aí vai ser removido, tá? A gente também tem o resfriamento através de hélio líquido que chega até menos 269 graus Celsius. Isso aqui é crucial para essa máquina se manter, né, com a sua potência máxima. Ele precisa estar sempre sendo resfriado. Né? Isso aqui, tá, pessoal? É dentro da máquina, né? Não é na sala, não. Não vai ter hélio dentro da sala, não, pelo amor de Deus. Quando eu falei com vocês sobre o Cold Red, o famoso cabeça de gelo, vou mostrar para vocês esse rapaz aqui, ele que faz a distribuição também, né, do hélio. O hélio, ele passa, tudo isso aqui que vocês estão vendo, que a gente conhece como Gentry, tudo isso aqui está sendo resfriado com o hélio líquido. O hélio líquido, ele corre da seguinte maneira. Tá aqui, ó, um exemplo claro para vocês. Essa partezinha azul aqui está simulando para a gente o que seria o hélio líquido, que está resfriando todo o setor, onde aqui na região mais central, olha só, eu tenho uma estrutura que é naturalmente magnética, aqui fora eu tenho a fiação de cobre, e aí lá fora eu tenho um hélio líquido só fazendo ali a manutenção do meu sistema para que isso aí não esquente demais, tá? Daqui a máquina para vocês, né? A luzinha acesa. Aqui uma Philips 3 Tesla. Essa região aqui, acoplada ao teto, é o cold head. É para onde a gente, em situações de extrema urgência, extrema necessidade, utilize o mecanismo do quench. Isso aqui é importante de vocês terem anotado. Quench. Professor, o quench é o quê? O quench ele vai fazer toda a liberação do hélio líquido que está correndo aqui dentro desse hélio. E esse hélio ele vai ser solto lá para fora, lá para o teto, lá fora da clínica ou do hospital. Porque esse cara, o hélio líquido, ele é tóxico, tá? Ele é tóxico. O paciente ele não pode estar dentro de sala quando você acionar o quench. O quench ele é um botão vermelho que fica envolto de uma caixa de acrílico, conhecido também como botão da demissão, tá? Porque para repor esse cara que vai vazar são muitos e muitos reais, então a clínica ela vai pagar muito caro por isso. Quando a gente fala que é extrema urgência, é por conta disso aí, tá? Mas em casos de manutenção da máquina, é necessário fazer isso aqui. Bom, mas não faça em qualquer situação, não, pelo amor de Deus. Certo? Deixa eu ver aqui. Botão da. Isso. O óleo tem a função de resfriar todo o sistema, tá? Todo o sistema, mas ele corre ali no magneto mesmo. Fique longe desse botão.
botão da demissão, tá? Aparecendo na prova, você já sabe. E aí, para a gente, essa aqui é a penúltima parte, tá, da nossa aula. Se possível, aí depois a gente pode ver mais algumas coisas. Uma questão, deixa eu falar com vocês sobre isso aqui. Materiais que devem, que não devem estar em sala, né? O que pode, o que não pode estar em sala, por que pode, por que não pode estar em sala. Vamos lá. A gente tem três tipos, né? Três características, três classificações dos materiais. Eu tenho o material que é ferromagnético, eu tenho um material que é diamagnético e o material que é paramagnético. Começando do mais fraco ao mais forte. O que eu posso dizer para vocês agora, nesse exato momento, né? De materiais, presta atenção, de materiais que podem estar dentro da sala de exames da ressonância magnética, que nada vai acontecer. Quem são esses materiais? Aqui. Deixa eu marcar aqui. Materiais diamagnéticos. Observe que esse esquema, não sei se vai ficar claro para vocês, eu tenho linhas indo da esquerda para a direita, que significam as linhas de atração do campo. É o que a gente conhece como gradiente. É a direção ali do campo magnético. Vocês entendem isso, né? Imagine que, desse lado aqui, vamos lá utilizar o lúdico de novo. Eu tenho uma geladeira. Geladeira. E desse lado de cá, eu tenho aqueles ímãs que você quer ver se prega na geladeira. Olha só, olha só onde é que eu estou indo. Vamos lá. Você tenta colocar esse ímã, e eu sei que alguém já tentou fazer isso, já teve essa experiência, e o ímã, ele não prega. Você olha para o ímã e fala, esse ímã não presta. Tenta pregar, você dá as costas, cai. Tenta pregar, cai. O que acontece com esse material? Esse material, ele não tem afinidade, ele não tem atração nenhuma com o campo magnético ali do material que seja que esteja tentando, né, fazer essa atração acontecer. Vocês conseguem ver que esse meu material aqui, presta atenção, esse meu material aqui, nenhum dos gradientes interagiu com ele. Não tem nada passando aqui por entre ele. Então, independente para onde ele for, independente se você coloca na geladeira, no notebook, enfim, freezer, ele não vai se atrair com o ímã que você tentar colocar com ele. Porque ele não tem atração nenhuma. Nenhuma. Então, esse cara aqui, ele tem que fazer parte de qual material dentro da sala de exames? É uma maca que vai levar o paciente, é uma cadeira de rodas adaptada que vai levar esse paciente. Deixa eu ver. São os materiais que vão ser utilizados ali nesse paciente. Então, tudo isso aí não pode ter atração nenhuma com o campo magnético da máquina. Quais são esses materiais? Vou passar aqui para vocês. Lá. Certo? Aí, aqui. Diamagnéticos, quem são esses materiais? Eu tenho a água, eu tenho cobre, eu tenho a prata e o ouro. Tá? Professor, então eu posso entrar com meu cordão de ouro dentro da sala? Não pode, amiguinho, não pode. Vai dar artefato, me ajude. Me ajude, tá? Reconvocar paciente na ressonância magnética, pessoal, é uma coisa assim extremamente chata, porque tempo na ressonância magnética é dinheiro para a clínica. Então, a clínica, vendo que você jogou o exame do paciente com artefato e vendo que vai ter que reconvocar esse paciente, meu Deus do céu, não façam isso com vocês, não façam, por favor, não façam isso. Então, esses materiais aqui, diamagnéticos, conforme vocês estão observando aqui mais uma vez, tá? O material ele não tem distorção nenhuma ali do nosso gradiente, né? Eu não tenho interação nenhuma com essas linhas aqui do meu gradiente, né? Dessa força de atração. Não estou nem aí para o magneto, estou nem aí, poucas ideias para o magneto, tá? Diferente aqui das paramagnéticas. E aí eu vou utilizar o mesmo exemplo, porque eu sei que tem alguém que já fez isso.
Quando você vai lá e coloca o ímã se prega, fica lá bonitinho, parou, bonitinho. Você foi fazer qualquer outra coisa, o ímã vai e cai. Ou, por exemplo, deixa eu ver, alguma o fone de ouvido mesmo, o fone de ouvido. Quando você vai ali e coloca um em contato com o outro, eles têm uma atração, mas é muito fraca. Aqui, ó, conforme vocês estão vendo. A gente até tem uma distorção aqui dos gradientes, mas é uma distorção tão pouquinha. Dá até pena. Esses paramagnéticos, professor, eles podem estar na sala? Não, não, tá? Mas a gente tem um componente que é crucial para a gente fazer exames contrastados, que é o nosso metalzinho conhecido como gadolínio, olha só. E por que, que o gadolínio pode, professora, se ele é paramagnético? O gadolínio ele é um metal, pessoal, que de acordo com a temperatura que ele se encontra, ele vai ser mais ferromagnético ou vai ser mais paramagnético. Na temperatura corporal, ele pode se comportar como paramagnético ou como ferromagnético. Independente disso, vocês têm que entender que quando a gente vai injetar o contraste no paciente, quando a gente fala que o contraste é gadolínio, não é que a gente está pegando o metal, dissolvendo e injetando ali por via endovenosa no paciente, não, tá? A gente tem um composto que tem a sua base de gadolínio. E esse composto, ele é ali um composto orgânico de várias e várias cadeias, né? E aí depois eu posso até passar esse material para vocês. Tem uma partezinha falando sobre meio de contraste. A gente tem várias e várias cadeias que não permitem que essa molécula de gadolina ela se extravase para interagir ali com o corpo do paciente. Porque não se engane, tá? O meio de contraste utilizado lá na ressonância magnética é a base dele, em sua base, o gadolínio, ele é um metal. Se esse metal extravasa para interagir com as outras moléculas do corpo, a gente vai estar causando uma condição no paciente aí não muito interessante. A gente vai estar causando no paciente uma intoxicação por metal, tá? Isso acontece, professora? Isso aí tem maior chance de acontecer com certos tipos de meios de contraste. E isso tem uma maior chance de acontecer quando o meu paciente ele tem insuficiência renal grave, tá? Quando o paciente tem uma condição de insuficiência renal, vocês entendem que ele vai demorar mais para excretar pela urina tudo que for ali por via endovenosa, e por demorar mais, associado a essa molécula, a esse meio de contraste, essa formulação, né, a esse fabricante, que tem essa maior chance de extravasar, pode ser que essa condição ela aconteça, tá? Pode ser. Pode ser. Bom? Então, aqui a gente tem um alumínio, a gente tem um magnésio, a gente tem um gadolínio em temperatura corporal. O gadolínio ele é paramagnético ou ferromagnético, dependendo da temperatura que ele se encontra. Ok? E aqui, por último, a gente tem os ferromagnéticos, né, que, como o próprio nome diz, eles são atraídos com o nosso magneto, tá? E aí eu tenho os materiais com base de ferro, material com base de cobalto e os derivados de níquel. Tá? Vocês veem aqui a gente já tem uma distorção absurda dos gradientes, né, de acordo com o meu material, diferente do paramagnético e do diamagnético. Aqui eu já me atraio completamente com magneto. A gente pode citar aí o cilindro de oxigênio, uma cadeira de rodas que não seja apropriada para o setor. Pode estar acontecendo. Fato é que... Não, peraí que eu vou te dizer. Te digo já, viu, Mila? Peraí, me perdi aqui um pouquinho. Peraí, deixa eu rodar aqui o HD. Vamos lá. Significa dizer que quando eu tenho ali uma cadeira de rodas que não seja apropriada do setor, essa cadeira ela vai ser atraída totalmente com a máquina de ressonância magnética. Totalmente. Então, vai ser muito difícil, dependendo do caso, se o paciente estiver deitado na mesa de exames, pode acontecer um acidente gravíssimo, porque a força que essa cadeira de rodas, que esse cilindro de oxigênio vai ser atraído com esse magneto, não é que ela vai se atrair, vai ficar paradinha.
ela vai ficar oscilando lá dentro até que ela vá para o isocentro do nosso Gantry. E olha só quem está no isocentro, né? Nosso paciente. O isocentro é aquela abertura do Gantry, a parte lá do meio. E diferente da tomografia computadorizada, o paciente aqui na ressonância magnética, ele precisa estar totalmente inserido dentro da máquina. Vocês entendem isso? Então, a cadeira de rodas, ela vai fazer essa oscilação, o cilindro de oxigênio, ele vai fazer essa oscilação até chegar no isocentro da máquina. E não tem força de paciente, força de técnico, força de engenharia suficiente para parar essa movimentação. Então, um acidente desse é gravíssimo. Isso não pode acontecer, principalmente por falta de atenção, e é por esse motivo que toda a equipe que trabalha dentro do setor de ressonância magnética, da pessoa que faz a manutenção do local até o técnico de radiologia, ele precisa ter essa ciência, tá? E eu vou dizer para vocês um negócio. Quem mais erra, quem mais peca nessa parte são médicos. Quem mais peca nessa parte são médicos. Médicos que querem grana, seja, acabam atrapalhando a gente na hora da realização do exame, porque a gente tem que olhar com mais atenção 2, 3 vezes. Perguntar 2, 3 vezes se o médico ou a médica tirou ali tudo de metal para entrar dentro da sala de exames. Porque é o seguinte, eu trabalho com emergência. Então, tudo que você faz ali na emergência é muito no impulso. Chegou um raio-x ali com uma fratura exposta, o que você vai fazer? Você vai pegar a placa e vai lá fazer, você quer resolver. Tomografia, você quer fazer o exame mais rápido. Ressonância, você quer fazer o exame mais rápido. Na emergência, é muito comum o paciente ele se reclamar de dor. Óbvio. O paciente ele convulsionar dentro de sala, o paciente ele vomitar dentro de sala de exames. E qual que é o impulso inicial da gente que está vendo o paciente fazer aquilo? A gente quer correr para acudir. A gente quer correr para ajudar. Né? E dentro da ressonância magnética, isso não pode acontecer de qualquer forma. A gente precisa ter muita atenção com esses detalhes. Porque qualquer erro dentro da ressonância é um grande erro. A nível de conhecimento, esse efeito onde eu tenho um material ferromagnético que é arremessado diretamente lá para o magneto, é chamado de efeito míssil. E um aluno meu, esses dias da Atomos, ele me mandou, dizendo que não conhecia esse efeito por esse nome. Sabia que isso acontecia, mas não sabia que tinha esse nome, porque é pouco abordado realmente. Mas já aconteceu de cair em prova, tá? Já aconteceu. E pode acontecer de novo. A questão dos adornos por parte dos médicos é um negócio assim absurdo. O médico vem aqui com grampo, com caneta, às vezes com celular, quer ir lá falar com o paciente que está lá no ouvido, isso não pode acontecer e a gente tem que se impor, tá, galera? A gente está dentro do setor, nós somos os operadores da máquina e a gente está muito responsável também, querendo ou não, por essa parte de observar quem entra, quem sai, como entra. Né? É uma coisa muito chatinha aqui dentro do setor de ressonância magnética. A Mila perguntou o seguinte: professora, quando falamos de toxicidade do gadolínio, é semelhante à do sulfato de bário na questão do nível da intoxicação? Teoricamente, sim. Só que o gadolínio, por ele ir uma molécula menor, pela composição do gadolínio nesses compostos que eu falei, que tem o maior risco ali que a gente conhece como transmetalação, tá? Quase não sai. Transmetalação é quando o gadolínio ele sai de dentro da molécula e vai interagir com as outras moléculas do corpo do paciente. O gadolínio ele está presente nesses compostos em uma molécula menor. Então, a probabilidade dele interagir com mais moléculas fora, né, no meio extracelular, é maior. Então, é como se o grau de intoxicação aqui com o gadolínio ele fosse entrar. O bário, ele já é mais grosseiro. O bário, ele já é mais, como eu posso dizer? Ele é menos diluído, por assim dizer, né? Então, é menos provável que essa molécula tão grande ela consiga interagir com as outras moléculas e venha a causar um dano maior para o meu paciente, entende? Mas as duas podem sim estar causando um grau de intoxicação no paciente. Inclusive, é até interessante de falar sobre isso, porque existe, tá? Existe
uma doença associada a exames contrastados na ressonância magnética, conhecida como fibrose sistêmica nefrogênica. A fibrose sistêmica nefrogênica ela foi descoberta muito por um acaso. Eles foram observando pacientes que relatavam sintomas parecidos, sintomas muito parecidos, tá? Indícios clínicos no paciente muito similares, e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Era um paciente que estava com um grau de intoxicação generalizada no corpo, era um paciente que tinha uma pele muito parecida com casca de laranja, que suas epífises de ossos longos era mais alargada. E aí, quando foram fazer punções renais nesses pacientes, depois de muito investigar, observaram que lá no córtex renal desses pacientes, isso quem está falando não sou eu, tá? São artigos científicos. No córtex renal desses pacientes, haviam resquícios de gadolínio na sua formulação linear. Ou seja, todos esses pacientes, após essa investigação clínica e diagnóstica, foi constatado que eles passaram por exames de ressonância magnética com contraste, tá? Então, assim, é uma patologia, não, é uma doença, uma alteração que é muito associada com o uso de contraste dentro da ressonância magnética, por conta desse processo de transmetalação, que é quando o gadolínio ele sai e vai interagir com as outras moléculas do corpo do paciente, tá certo? Então, aqui, ó, voltando, tá aparecendo para vocês, tá? Essa tela de aqui. Tá aparecendo para vocês a tela de T1. Professora, ou seja, não excretava, ou seja, não excretava totalmente. É exatamente isso. Exatamente isso. O gadolínio ele ficava aprisionado, ficou aprisionado ali no córtex renal. E, geralmente, pacientes com insuficiência renal grave, tá? Vale a pena ressaltar isso com vocês. Ou pacientes que tinham alguma questão ali, né, de fibrose naquela região do córtex renal, e acabava aprisionando essa molécula de gadolínio, e o gadolínio ficava lá causando ali que a gente conhece como intoxicação por metal, ok? Vocês estão conseguindo ver essa tela que está falando sobre T1? Só confirme aqui para mim, por favor. A gente está terminando, tá? É a última parte. Prometo. Ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre... Né, e aí, vamos lá para o... Quando a gente está falando sobre ponderações, né, e aí vamos para uma outra parte da aula agora, tá? A pedidos, tá? Nem programado não, mas a pedidos. Quando a gente fala sobre ponderações na ressonância magnética, pessoal, algumas pessoas confundem muito ponderação com sequência de pulso. E aí eu estou achando a imagem para mostrar para vocês. Vou achar agora, mas daqui a pouco eu acho. Quando a gente fala sobre ponderações, é interessante que, ao falar ponderação, a gente recorde que isso está intrínseco ao tecido. Quando eu falo sobre ponderação, eu não estou falando, pessoal, sobre questão de máquina, não estou falando sobre questão de sequência de pulso, como o exame vai ser realizado. Não. Aqui, quando a gente pensa de forma mais direcionada de como ocorre essa ressonância magnética, esse fenômeno de ressonância, na verdade, a gente tem que lembrar que, primeiro de tudo, peraí, aqui. Há pulsos de radiofrequência vindos da bobina de radiofrequência que vão interagir com o tecido do paciente. Esse tecido do paciente vai estar em sintonia com esses pulsos que eu estou emitindo, e aí a gente vai ter o sinal sendo gerado, certo? E aí é interessante que a gente já falou aqui sobre hidrogênio, né? O hidrogênio ele tem uma frequência específica. Essa frequência que vocês estão observando aqui embaixo, 42,58 MHz por Tesla, ele é calculado a partir de 1 Tesla, ou seja, se eu vou aumentando a potência do meu campo, do meu aparelho, eu vou aumentando essa frequência também, tá?
E aqui a gente tem que essa interação é determinada pela força do campo magnético, ou seja, um 0,3 Tesla, ele não tem a mesma potência, a mesma velocidade, a mesma eficiência que um 3 Tesla, tá? E aí a gente também tem aqui que é determinado pela minha estrutura molecular, tá certo? Ou seja, se eu estou visualizando uma região em que eu tenho mais osso, uma região de tibia e fíbula, significa que a questão do sinal ela não vai ser tão eficaz, ou seja, o detalhe na imagem ele não vai ser tão apreciado, tão visualizado quanto eu visualizar uma região de encéfalo, por exemplo, uma região de intestino, por exemplo, onde eu tenho muita água, né? Então, essa questão dos sinais, né? A gente também vai ter essas áreas de osso, né? Essas áreas ósseas, que vão dar menos detalhe, mas que vão ser importantíssimos na ressonância magnética, eles vão ser determinados por esse motivo, né? Questão de quantidade, de abundância de hidrogênio. E aí, quando a gente passa a visualizar esses pulsos de radiofrequência advindos das bobinas de radiofrequência, a gente tem uma perturbação, a gente tem uma excitação desses prótons de hidrogênio. Esses prótons de hidrogênio, pessoal, se eu deixo o paciente só parado dentro da sala, se eu deixo o paciente só deitado lá e não dou esse pulso de radiofrequência, eu não tenho imagem sendo gerada, não consigo gerar imagem só a partir dessa coisa estática. Eu preciso vir com a bobina de radiofrequência, essa bobina vai me dar um pulso, que aqui a gente até coloquei para vocês, que é um pulso de 90, por exemplo. Esse pulso de 90 graus vai fazer com que esses prótons, olha só, tá? Entendeu que isso aqui são prótons, essas setas verdes. Esses prótons, eles vão sofrer uma perturbação, vocês veem que ele cai aqui do eixo transversal, né? E a partir dessa troca de energia aqui, onde eu perturbei esses prótons e ele se locomoveu, né, por assim dizer, para o eixo transversal, acabou acontecendo essa troca de energia. Eu dei um pulso para você, você se locomoveu, para você voltar para o ponto inicial. Isso acontece o tempo inteiro dentro da ressonância magnética. Eu preciso ter essa perturbação na minha organização normal ali dos prótons para que o sinal seja gerado, porque senão eu não precisaria de bobina, porque senão eu não teria pulso de radiofrequência, seria muito fácil. Botasse o paciente lá deitado e esperasse a mágica acontecer, mas não é assim que acontece. Desde o início da aula que eu estou falando para vocês, que é um fenômeno físico. Então, vai haver. Consigo ter todo mundo ouvindo, né? Das 23, das 23. Aí é o chefe que manda, viu? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre ponderações, a gente. Já viu? Vamos ter outras aulas, sim, com certeza. Principalmente está chegando a DCE, viu? Está chegando a DCE. Tem material saindo para vocês aí. Material bom, material bom, porque é o seguinte, quando a gente está fazendo, o pessoal ele dá uma organizada, pede para a gente revisar as questões anteriores ali da banca, certo? Era o que a gente estava fazendo, por exemplo, com a consultante. E aí, quando a gente fala, peraí, perdi, a gente tem uma aqui, dá uma pessoa outra coisa. Quando a gente fala sobre as bancas, né, sobre o preparatório, a gente tem que fazer uma revisão das últimas questões que estiveram no curso. Então, é um trabalho que se dá, porque a gente precisa pegar de acordo com o que está sendo cobrado no edital. A EBSE já tem muito processo seletivo, sabe? Tem muita prova aí já disponibilizada na internet, então a gente faz uma revisão ali, um apunhalado, assim, sabe? Bem peneirado para vocês, para a gente trazer o que realmente importa. Porque tem muito preparatório aí, né? Querendo dizer, tem muito preparatório aí que
vai muito ali aos arredores, entendeu? Então, aqui a gente tem que trazer um estudo para vocês. Claro que está trazendo muito resultado. Vocês estão vendo aí as meninas dando um show aí no topo. A gente não está falando de colocação baixa, a gente está falando do topo de concursos disputadíssimos. E é óbvio que isso também vai aí de acordo com a perseverança do aluno. Tem que ter, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, tá? Mas a gente consegue, a gente tenta, né? A gente tenta e consegue trazer esse material enxuto para vocês, para a gente ter um melhor resultado, um melhor aproveitamento dessas horas que a gente passa junto. Tá vendo material bom para vocês? Não se percam aí na jornada, que a próxima vaga é de vocês, viu? Voltando aqui para a ressonância para terminar. Quando a gente fala sobre ponderações lá na ressonância, a gente está falando de ponderação tecidual, isso quer dizer T1, a gente está falando também de T2 e a gente está falando sobre densidade de prótons. Para níveis, assim, né, para fins de entendimento mais básicos, a densidade de prótons, pessoal, como o próprio nome diz, ele está dizendo para a gente o quantitativo de prótons daquela região. Tá? Tá aqui. Ou seja, eu vou pegar ali naquela região e vou tentar visualizar tudo que tiver de hidrogênio naquela região que tiver no sinal. Então, essa ponderação aqui que ninguém não, que poucas pessoas abordam, né? Fala-se mais de T1 e T2, é uma ponderação que a gente consegue visualizar áreas que estejam em um processo de necrose tecidual, né? Que estejam no processo, ou que já estejam ali na própria necrose tecidual. Porque quando eu não tenho atividade celular, eu não tenho atividade celular. Então, naquela região, a gente vai conseguir observar um sinal mais baixo, uma região onde o sinal, né, pegando todo aquele, por exemplo, você pega um encéfalo, um paciente com AVC isquêmico, onde se tem a interrupção da irrigação sanguínea naquela região, se esse paciente passa muito tempo sem fazer ali os procedimentos para se estabilizar aquela região, a zona de penumbra, a gente tem uma região que vai deixando de receber suprimento, né, sanguíneo, né? Uma região que vai conseguir se manter ali por conta dos mecanismos anaeróbicos até por um tempo, mas se passa um tempo, a gente começa a ter uma perca de atividade celular. E essa perca de atividade celular, nessa região, nesse exemplo, ela vai começando a aparecer como um sinal diferente naquela região, que deveria estar todo mundo igual, entende? Então, é uma ponderação muito sensível que nos dá, que a gente conhece como uma ressonância magnética funcional, né? É uma ressonância onde a gente vai conseguir observar todas as áreas onde eu tenho que ter um sinal igual, né? De uma área para outra. Se eu tenho alguma região mais obscurecida, opa, pera lá, o que é que está acontecendo aqui, né? E sobre essa ponderação ainda, tá? Aqui embaixo tem exatamente o que eu estava falando para vocês agora. A gente utiliza um tempo de eco curto e um tempo de repetição curto. Professora, tempo de eco de quê e tempo de repetição de quê? Vamos voltar no início da aula. Quem é que dá pulso lá na ressonância magnética? Quem é que dá pulso de radiofrequência? É o magneto ou a bobina? Vocês me respondem agora. É o magneto ou é a bobina que me dá pulso de radiofrequência? Muita calma nessa hora. É o magneto ou é a bobina? Bobina. Bobina de radiofrequência. Muito bom. Muito bom. Vocês estão em ressonância comigo, viu? Percebo. Vocês estão em ressonância comigo. As bobinas de radiofrequência fazem essa emissão de pulsos de radiofrequência. Então, a depender do que eu quero visualizar, eu vou programar através da minha sequência de pulsos, que aí sim já é com a máquina, eu vou programar como esse tempo de colher sinal, esse tempo de recebimento do sinal e esse tempo de repetição do pulso de radiofrequência, eles vão se comportar ao longo do meu exame. Se eu utilizo um tempo de recepção do sinal curto e um tempo de repetição desses pulsos longos, eu vou estar ponderado para a densidade de prótons. Se eu faço, por exemplo, isso aqui é tema para uma outra aula, viu? Dá para a gente falar assim rapidinho, não. Se eu faço, por exemplo, esse tempo
de emissão de pulso muito curto e eu faço esse tempo de repetição de recepção de sinal também muito curto, ou seja, eu vou dar um pulso de radiofrequência e vou receber muito rápido, aí eu já estou me ponderando em T1. E a imagem ponderada em T1, diferente da densidade de prótons, ela não é uma imagem quantitativa, tá? A imagem ponderada por T1, ela é a melhor ponderação para visualizar a anatomia do paciente. Anotem isso aí, viu? Professora, quer dizer, então, que a ponderação T2 e a ponderação em densidade de prótons não servem? Não é assim que funciona. Mas na ponderação T1, e eu vou já explicar a T2 e vocês vão entender o porquê, na ponderação T1, eu separo as coisas. Aonde eu tiver mais região adiposa, tá? Aonde eu tiver mais região onde eu tenha moléculas maiores, como por exemplo a molécula de gordura, eu vou ter regiões que vão aparecer mais claras. E aí, aonde eu tiver moléculas que são mais maleáveis, como a água, eu vou ter regiões mais escuras, certo? Não escura como preto, mas regiões em baixo sinal. Tá aqui para vocês, ó. Coloquei para vocês. Aqui, vou colocar de outra cor para ficar bonitinho. Quando eu falo sobre, por exemplo, a gordura para mim na ponderação T1, ela vai estar mais em alto sinal ou hipersinal, como a gente conversa aqui na ressonância, tá? Quando eu falo, por exemplo, deixa eu apagar aqui, dá para ver. Quando eu falo, por exemplo, da água, eu vou ter uma região mais em baixo sinal, um cinza mais escuro. Só que eu não estou falando de preto. Preto aqui é o que a gente vai encontrar, por exemplo, nos ossos, no ar, né? Nas áreas em que eu tenho ar. Então, assim, na ponderação T1, a gente tem tudo muito segregado, do mais claro, do intermediário para mais escuro até o escuro. E em todas elas eu tenho as estruturas, olha só, preste atenção nisso aqui, viu? Eu tenho as estruturas bem delimitadas. Eu sei quem vai brilhar mais e quem vai brilhar menos em T1. Eu sei que em T1 a gordura, por ser essa molécula maior, menos maleável, ela vai aparecer mais branquinha. E para regiões onde eu tenho baixa quantidade de hidrogênio, como o osso, né, como o ar, eu tenho regiões mais escuras. E tudo que está no meio ali, a gente consegue, olha só, classificar. Desde um abscesso até o fígado, até o pâncreas, até as adrenais e por aí vai. Então, você consegue ver que essa escala de classificação do mais claro até o mais escuro, ela é bem conhecida, por assim dizer. Então, é fato que a ponderação T1 ela é considerada a melhor ponderação para avaliar a anatomia do paciente, tá? Para avaliar a anatomia do paciente. Não significa, por exemplo, dizer que a ponderação T2 ela é uma ponderação péssima para ver anatomia. Não é assim que funciona. Só que aqui em T2, olha só, você vê que já é diferente o gráfico. Deixa eu botar aqui para vocês, vamos lá. Observa essa região aqui do meio, onde eu tenho intermediário para o escuro. Observa a quantidade, né, de coisas conhecidas, de estruturas conhecidas. E agora, olha aqui para a ponderação T1. Qual dos dois está mais bem classificado? Qual dos dois é mais conhecido, né, mais segregado? É claro que a ponderação T1 ela tem ali seus fatores mais conhecidos. A gente consegue dizer que vai estar mais cinza e mais claro. A delimitação de um cinza, por exemplo, lá do fígado, ela é diferente do cinza que eu tenho ali no abscesso. E a gente conhece isso. Na ponderação T2 já é mais reduzida essa escala. Porque, diferente lá da ponderação T1, eu tenho as regiões onde eu tenho líquido, líquor, água, fluidos, como vocês quiserem tratar, como sendo aqui a maioria que vai estar brilhando. Então, tudo que eu observo em uma sequência ponderada em T2, tá? Brilhando, ela vai ter o seu conteúdo ali, em seu conteúdo, fluidos, água,
específico, como vocês quiserem tratar. E quem é que vai ter isso? Pessoal, muita coisa. Muitas estruturas dentro do nosso corpo, elas têm muita água, né? Vocês entendem, né? Eu tô falando água aqui, mas de um modo geral. Então, muitas estruturas em T2, elas vão me dar esse sinal. E como é que eu vou classificar isso, o que é isso, o que é aquilo? A gente não tem esse conhecimento em T2, porque tudo parece muito esbranquiçado. Tudo que tiver muita água, que tiver muito fluido, vai parecer muito branco. E aí a minha escala aqui do intermediário para o cinza mais escuro, ela é muito pouco conhecida. Olha só, eu tenho aqui o colágeno como sendo, né, os ligamentos, tendões e tudo mais, como sendo regiões mais escurinhas, né, o cinza mais escuro, e eu tenho o cinza mais claro como sendo ali a gordura, a região, né, do osso mais interna. Então, são coisas mais limitadas. E aí, a única semelhança é essa região aqui, onde eu tenho, por exemplo, né, a região mais escura, por assim dizer, mais pretinha, hipossinal. Então, vocês entendem que na ponderação T1 eu consigo classificar mais tecidos do que aqui na ponderação T2? Vocês conseguem visualizar isso? Isso por quê, professora? Porque aqui eu mudo os fatores. Ao invés de ter tempos curtos, como é em T1, eu tenho tempos longos. E esses tempos longos, eles me dão mais disposição de sinal para onde eu tenha mais hidrogênio. E aonde é que eu vou ter mais hidrogênio? Em regiões que eu tenha mais fluidos. Vocês entendem? Então, tudo que tiver mais esse teor mais aquoso, mais fluido, vai me dar muito sinal, porque é da ponderação. E por me dar muito sinal, por exemplo, observando o encéfalo, eu posso conseguir observar menos estruturas com detalhes do que lá em T1, onde todo mundo está bem delimitado, cinza mais escuro, preto, cinza mais claro, mais branco. Aqui já é diferente. Então, assim, essa questão de ponderação, o colega pediu para eu falar, né, e aí vamos enlouquecer aqui, tá? Para a gente finalizar de verdade agora, essa questão de ponderação é uma coisa interessante da gente tratar, porque também cai, tá? Cai bastante em seleção pública e concurso público. Banca e Decam, prova de Teresina, fiz agora mês pesado. Caiu uma questão sobre isso, principalmente sobre contraste, né? Como é que o contraste ele aparecia, o contraste gasolina ele aparecia nas ponderações T1 e T2. É assunto para outra aula, tá? Demoraria mais 2 horas aqui para a gente explicar. Mas, de qualquer forma, observa como os tempos aqui, né, levando em consideração as ponderações, os tempos eles são, né, alterados. Aqui em uma ponderação T1, eu tenho baixo tempo, né, tanto para um tempo de repetição como para um tempo de eco. Aqui na ponderação T2 eu já tenho muito alto tempo de eco e tempo de repetição. E aí, a densidade de prótons é onde eu estou ali no meio dos dois. Eu nem deixo ficar muito explícito o líquido muito branco e nem deixo também ali ficar muito classificado. Eu estou pegando o quantitativo de hidrogênio que eu tenho naquela região. E aí eu tenho uma imagem mais esbranquiçada no geral. Vocês conseguem observar? Olha aqui, ó. T1 eu tenho do mais escuro, intermediário claro, até a região mais clara. No T2 eu tenho muita região esbranquiçada e pouca região ali em hipossinal. E na densidade de prótons eu tenho uma região ali basicamente igual de um ponto a outro. Então é isso que vai fazer, a gente, eu não estou conseguindo me ver, vocês acreditam? Não estou conseguindo me ver. A gente fazer essa classificação, né, das ponderações. E, basicamente, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Na verdade, eu queria conversar muito mais, mas o tempo, infelizmente, ele é pouco e eu falo demais também. Eu quero agradecer muito vocês que ficaram aqui até agora, né? Vocês estão no caminho correto, vocês estão fazendo o melhor que vocês podem fazer no momento. Eu sei que muitos de vocês têm, poxa, extrema necessidade mesmo de mudar de vida, né? Todo mundo quer mudar de vida, pessoal.
Eu acho que é uma oportunidade enorme esse ano, principalmente o ano que vem também, que a gente já sabe algumas coisinhas ali, né, pelas entrelinhas, sobre concursos públicos, não só aqui no Ceará, mas está vindo muita coisa boa aí. E eu acho que é uma oportunidade muito grande para quando a gente bota um objetivo na cabeça e, poxa, a gente vai atrás. A gente não fica se escorando, a gente não fica ali para lá e para cá. Eu acho que quando você se esforça, né, o sucesso ele é o resultado do esforço contínuo. Então, quando você faz isso, você bota isso na cabeça e fala, olha, eu só vou parar quando eu conseguir. Eu acho que não tem como dar nada de errado quando você bota isso na cabeça, entende a sua realidade e se adapta para conseguir o seu objetivo final. E eu quero dar os parabéns para vocês, tá, por estarem aqui quinta-feira, hoje é quinta? Não sei. Quinta-feira, dei plantão noturno, eu estou totalmente à parte aqui de que dia é hoje, mas vocês estão aqui até agora, vendo aula de física na ressonância. Eu acho, assim, eu no lugar de vocês eu ficaria muito orgulhosa, tá? Vocês estão no caminho correto e eu quero dizer muito obrigada mais uma vez. E amanhã, como o Alan está dizendo aqui, ó, amanhã tem a live com o Alan, né? Peço que vocês não percam também. Eu sei que vocês estão empenhados, não é à toa, poxa, 10h20 da noite aqui com a professora falando, né? E é isso aí, galera. Eu vejo vocês em breve e tchau, tchau.